vídeo é pra registrar que eu fiz a minha aula extra na autoescola, que eu fui bem na aula, fiz a baliza certinho, tava confiante no carro, tava tranquila, e que amanhã eu vou passar uma prova. Vem aí 2026 vai começar comigo habilitada, em nome de Jesus. Não passei. Não foi dessa vez. Mas tudo bem, eu vou treinar mais. Vou fazer a prova de novo. Em algum momento vai dar certo. Estou confiando no processo. É isso. Hoje eu tô com um dia cheio de reuniões, apresentando um projeto para algumas produtoras, fazendo orçamento, enfim, pra gente ver como vai seguir. E aí talvez no final do mês, nas próximas semanas e no final do mês, role a gravação. Aí eu vou tentar, vamos ver se eu vou lembrar. Porque eu tive essa ideia de gravar meio que um vlog mensal, um resumo mensal, inspirado pelas minhas mães da internet, Carol Pinheiro e Mark Nóbrega, mas eu esqueço de gravar. Então, vamos ver se eu lembro de gravar. Tem visita técnica pra fazer, tem a gravação, acho que eu vou pro escritório. Vamos lá. Negra, rara vez te vi bien estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido. Vos no se me fanes que llaman y solo atiende el mío. Vamos a vernos con frío o calor. Ping y Netflix voy a entrar. En tono 15 estoy siendo honesto, baby. Negra, rara vez te vi bien estando con aquel. No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa. Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas. Entonces supe que solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. Solo que me da paz, lo que andaba buscando. Y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Quiero verte feliz, mejor ya al lado de mí. Love incondicional, como perro a su amo te sigo amando. O GD não é para todos. Grupo de discípulos é inclusivo, mas não é permissivo. Na presença dele, entendendo que ele é o Criador que te perdoa. A referência, ou melhor, a reverência que nós devemos ter é entender que esse Deus, esse temor que deve ter no nosso coração, é que esse Deus que criou céus e terra, ele está pronto para te perdoar e te transformar. É pra furar.
viviendo, ¿no? Entonces es sobre esto. Dale, perfecto. Ahora tú vas a leer de soy hasta hermano. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. Y aquí él hace la primera referencia a alguna cosa literaria, que aquí va a hablar de Amor en tiempos de cólera, de Gabo, de Gabriel García Márquez. Entonces aquí es interesante. Tô indo fazer uma limpeza de pele e como eu ainda não dirijo, eu uso das vantagens de ter o meu Uber particular. A única desvantagem é que a gente é obrigado a escutar a Matuê o tempo inteiro. Como assim? Amassando melhor pastel de Joinville, melhor caldo de cana. Plena quinta-feira. Agora eu e a Sarah a gente vai provar isso aqui. Tipo, pedacinhos de brownie bem fininhos, que era balde com a Netflix. Veremos. Tipo, literalmente uma lasquinha de brownie. Gosto artificial de brownie. Gosto de cookie deles. É, mesmo gosto do cookie do Epaltuco. Um bolo também, na volta, tinha um pedacinho, eu tava levando assim no Uber, aí o Uber perguntou pra mim, o que era? E ela falou, eu gostei. Acabei de voltar do GD e agora eu e a Sarah a gente vai escutar a música nova do Harry, que lançou enquanto eu estava no GD e eu pedi pra ela me esperar pra gente escutar juntas. Então eu vou gravar ao vivo a minha reação. Já é diferente. Sabe antigamente nos computadores antigos, quando colocava música e ficava aqueles trecos coloridos, tudo? É essa vibe que essa música me passa. É outra vibe. Outra coisa. É que assim, ele foi... Todos os álbuns é uma sucessão de mudanças de vibe. Se você for comparar com o Harry Styles, o primeiro, Sim. nada a ver. Eu sinto que se eu morasse em Nova York, eu tivesse triste, eu ia numa balada pra escutar essa, depois eu escutaria Lorde. Eu acho que essa é tipo muito música de trilha sonora. De filme ou série. Final de filme. Tipo, a hora que você, tipo, aqui dá tudo certo na vida. Ou cena de balada mesmo. Sim. Sabe, tipo assim, luzes. Eu sempre acho que cena de balada tem que ter uma cena em slow motion de alguém dançando. Mas sabe aquele meme que é um menino dos anos 90 dançando assim? Sim. É isso, não dá pra dizer que não gostei, né? Só porque eu escutei uma vez. Mas daí vamos ver também no contexto do álbum inteiro. É isso, mas o que importa é que ele voltou. E ainda nesse mês, os próximos dias, vai ter a batalha pelos ingressos. Porque não bastasse lançar um single hoje, dia 23, o querido ainda anunciou turnê para começar na semana que vem e show em São Paulo em julho. Então, tem isso a vir ainda. E o que você achou? O que você achou da música?
Hoje é sábado, a gente veio passar o dia em São Francisco do Sul. Tem uns amigos visitando a gente veio passar o dia na praia. A gente tá no centro histórico agora. Vai andar, almoçar por aqui e depois ficar um pouco na praia com as meninas. Hoje a gente tá aqui no mar. A gente ainda vai pra outro mar pra também. Esse aqui não é o certo, né? Que é pra nadar. Então a gente vai pra outro mar nadar. Daí depois a gente volta com vocês pra mostrar. Na flor da idade, melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor é amor de quenga. Eu não quero que você se prenda ao meu amor, amor de quenga. Eu sinto, eu sinto. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. O que os olhos não veem, o coração não sente. Você já maquiou alguma vez? Ó, eu recomendo também que vocês comprarem, porque ele é muito bom e você vai usar muito. Que cor que é a sua preferida? A Sarah também é bem branquinha. Ela não é tão branquinha como você, né? Adivinha quem tropeçou na escada da academia assim que chegou pra começar a treinar? Consegui torcer meu tornozelo, mas fiz meu treino de superiores. Pelo menos isso. Mas a humilhação foi pública. Acabei de sair do pronto-socorro de ortopedia e torci o ligamento do tornozelo mesmo. E ganhei uma botinha super estilosa pra encerrar janeiro bem, né? Tava tudo muito tranquilo e aí eu resolvi cair. Aí só contextualizando, né? Eu fui pra academia hoje cedo. Na academia que eu vou tem a entrada, uma escadinha e aí a parte de equipamento. Pisei errado no degrau, caí. Não caí feio, mas caí ali na escada. Então as próximas semanas será mancando e de botinha. E o mais legal é que semana que vem eu vou pra Curitiba. Trabalho, tem reunião presencial da área, reunião geral da área. E estarei lá, eu e meu grandíssimo acessório, bota ortopédica. Quero só ver como que vai ser, porque eu sempre ando muito quando eu tô lá. Então, não sei. Enfim. Hoje é o último dia do mês, então eu tô editando esse diário de janeiro. Eu resolvi fazer esse vídeo porque ano passado eu vivi muita coisa legal e eu registrei pouco. Acho que foi meu ano mais low profile, assim, nas redes sociais. Eu quis que esse ano fosse diferente, pra eu poder registrar as coisas que eu vivo e até não só as coisas legais e diferentes, mas a minha rotina mesmo, pra chegar no final do ano e eu conseguir lembrar melhor o que aconteceu, todas as coisas que eu fiz. E também usar esses vídeos como uma forma de retomar minha criação. Na época da faculdade eu era muito encorajada e sentia muita vontade de criar coisas. E na pandemia eu era muito empenhada nisso. Eu pesquisava referência de maquiagem, de foto, de figurino, cenário. Eu mudava as coisas em casa, criava vários ensaios fotográficos só pra mim. E depois que eu parei de fazer isso, eu percebi que toda a minha criatividade estava muito voltada
pro trabalho. E apesar de eu adorar o trabalho que eu faço, ainda tem limitações, ainda tem regras, né? Afinal, eu trabalho numa empresa privada, no mundo corporativo. Então eu quis juntar essa vontade de tanto registrar as coisas que acontecem na minha rotina, na minha vida durante esse ano, com a vontade de criar algo e ter uma liberdade criativa em alguma coisa nova nesses vídeos. Então eu adotei o YouTube como hobby e eu espero que esse ano eu consiga realmente fazer isso todos os meses e criar vídeos interessantes, não necessariamente para tornar o YouTube como algo fixo na minha vida ou me tornar uma criadora de conteúdo para o YouTube, mas sim para ter registrado a minha vida de alguma forma e fazer isso com o olhar criativo que eu sei que eu tenho, mas que eu preciso melhorar. Então, é isso, basicamente. Janeiro foi um mês tranquilo até. Aconteceram algumas coisas que eu já mostrei, mas eu trabalhei muito. Eu não tirei férias durante o final do ano, então eu trabalhei normalmente em janeiro. E essa parte eu não mostrei tanto porque não é tão interessante assim. Talvez nos próximos meses eu mostre mais. Mas foi um mês muito legal, muito divertido. E apesar de eu estar trabalhando normalmente, eu consegui descansar, consegui colocar algumas coisas em ordem, que geralmente é isso que a gente faz em janeiro. As minhas leituras eu ainda posto um pouco mais no meu Instagram, mas não muito a fundo. Então, vou trazer um mini review de cada livro que eu li. Não foram muitos livros, assim, mas tá dentro da minha média. O primeiro livro que eu li esse ano foi Antes que o Café Esfrie 3. Ele é o terceiro livro de uma série japonesa. É um livro de ficção de cura. O primeiro livro dessa série foi o primeiro livro de ficção de cura que eu li e eu gostei muito. Ficção de cura geralmente tem um tipo de escrita muito específico e acho que a forma que ele é escrito facilita você começar a entrar nesse universo, começar a gostar desse tipo de leitura. Então, o terceiro é A Morte Não Precisa Ser o Fim da Vida e ele fala muito sobre a morte, o luto. E para quem não conhece a série, ele é sobre um café onde você consegue viajar no tempo. Então, existe uma cadeira específica que, se você sentar e tomar um café nela, você consegue visitar alguém do passado. Mas tem algumas regras para isso acontecer. Então, você só pode encontrar pessoas que já estiveram no café também. Independente do que você fale ou tente fazer, você não vai afetar o presente, então a sua realidade. Existem algumas outras regras que você tem que cumprir, mas a mais importante é que você tem que tomar o café todo enquanto ele ainda está quente. E o que acontece se você deixar o café esfriar é explicado no livro. Então, ele conta algumas histórias de pessoas que visitam o café e voltam para o passado e alguns aprendizados em relação a isso. Esse específico me tocou muito. Geralmente as histórias desse livro podem parecer um pouco aleatórias, mas no final elas vão se amarrando e geralmente o final sempre me dá um soco no estômago, sempre termina com algum plot ou alguma reflexão. Eu gosto muito dele, tanto é que é o terceiro da série que eu leio, e sempre que eu termino de ler um livro dessa série, eu fico pensando quem que eu gostaria de visitar se eu pudesse visitar no passado. Então é uma leitura muito interessante. O segundo livro que eu li esse ano foi Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. É o primeiro livro que eu leio dela. Eu sei que ele é o terceiro de uma série, que são livros independentes, mas que fazem parte do mesmo universo. Então, alguns personagens que aparecem nesse são os protagonistas do primeiro e do segundo livro. E não ter lido os primeiros dessa série não afetou em nada a leitura desse aqui. Inclusive, me deu ainda mais vontade de ler os outros livros dela. Esse aqui eu via há muito tempo no TikTok, muita gente que eu sigo, que eu acompanho, falando muito bem dele. E realmente ele vale todo o hype. Ele é tudo isso que falam mesmo. Ver o crescimento deles é muito, muito legal. E o Justin é simplesmente um dos protagonistas masculinos mais perfeitos de uma forma realística que eu já li. Então, virou um dos meus favoritos. A história basicamente é sobre um cara que faz um post no Reddit falando que ele é amaldiçoado. Porque ele é sempre o cara que as mulheres com quem ele sai namoram antes de encontrar o amor da vida delas. E uma das pessoas que vê esse post resolve compartilhar que ela também é amaldiçoada. E ela é sempre a mulher com quem os caras saem antes de encontrar o amor da vida deles. Então eles começam a conversar e têm a ideia de ter alguns encontros para eles quebrarem a maldição um do outro,
e enfim encontrar o amor da vida deles de cada um. Você já pode imaginar o que acontece, né? Muito, muito bom. Recomendo de verdade. Depois que eu li Até o Fim do Verão, eu comecei a ler um no Kindle, mas assim, muito ruim. Muito ruim mesmo. É um que também tinha visto gente recomendando, já tinha aparecido várias vezes no TikTok, mas não teve como. É muito difícil abandonar um livro, geralmente eu insisto e termino, porque assim, não é possível que essa história não fique boa em algum momento. Mas essa, pra mim, não deu. Se chama On the Line. Ele é sobre uma menina patricinha, assim, cheia de privilégios, que resolve trocar de faculdade. E aí os pais dela não concordam e cortam o dinheiro dela, enfim, e ela tem que se virar sozinha. E aí ela vai trabalhar de garçonete em um restaurante. Só que o chefe do restaurante é super playboyzão, é conhecido por ser babaca com tanto os funcionários quanto com as mulheres que eles saem. E aí os dois começam a flertar, enfim, e rola um romance entre eles. Ele tem vários clichês de fanfic, mas as fanfics que eu lia quando eu tinha 12 anos no Wattpad são melhores do que esse livro. Chegou um ponto da leitura, assim, que não dava mais pra mim, então abandonei ele. E aí fiquei uns dias sem ler nada pra dar uma limpada na minha cabeça desse trauma. E aí comecei a ler Alquimia dos Segredos, que é o último livro que a Stephanie Garber lançou. Pra quem não conhece, ela é escritora da série de fantasia Caraval e Era uma Vez um Coração Partido, que é o meu livro favorito, a minha série favorita. Eu comecei a ler Stephanie Garber muito por acaso. Eu tava na livraria, tava rolando uma promoção de Leve 3 Pague 2, e tinha dois livros que eu queria muito na promoção, e aí eu tava tentando achar um terceiro, e a vendedora da livraria me recomendou Era uma Vez um Coração Partido, e simplesmente virou o meu livro favorito. Eu devorei ele, esperei uns 3 anos até ela terminar de lançar a trilogia, e depois eu li a trilogia de Caraval, que se passa no mesmo universo de Era uma Vez um Coração Partido, só que antes. E eu virei fã da Stephanie Garber, fiquei completamente viciada na escrita dela, no universo que ela cria. E Alquimia dos Segredos é o livro que ela lançou em 2025, que é o primeiro que ela lança fora do universo de Caraval. E assim, que livro sensacional! A construção de universo que a Stephanie Garber faz é muito absurda, você se envolve muito e você acredita mesmo que a magia que ela escreve existe. Esse livro é sobre a Holland, uma estudante de uma matéria secreta da faculdade dela, que conta a história de mitos, lendas e folclores de Hollywood. E para não dar muito spoiler da história, basicamente é ela descobrindo que talvez esses folclores não sejam apenas folclores. A história ela é cheia de segredos e reviravoltas, e aparece alguém falando uma coisa, daqui a pouco aparece outra pessoa falando outra completamente diferente, e é a luta dela em quem eu acredito e o que eu faço agora para poder cumprir a missão que ela precisa cumprir. Eu adorei, é muito legal, eu me prendi totalmente à história. Eu ficava na dúvida também em quem acreditar, em quem que estava falando a verdade, apesar de que ela acreditar em simplesmente tudo que falavam pra ela me irritou um pouco. Ela é a protagonista mais sem senso próprio de julgamento que eu já vi, mas mesmo assim a história é muito legal. Eu adorei. Esse aqui, se eu não me engano, vai ser uma duologia, então agora tem que esperar a Stephanie lançar o próximo, mas com certeza eu vou ler e eu sei que vai ser sensacional. E é isso, esse foi o meu janeiro. Teve algumas coisas que eu falei no começo do vídeo que talvez aconteceriam que não aconteceram. Eu tive que adaptar algumas coisas do meu trabalho, então não rolaram em janeiro. Mas quem sabe nos próximos meses. Mas em fevereiro vai acontecer mais coisas, mas a mais importante é que eu vou tirar férias. Então já tô ansiosa por esse diário. E é isso, esse foi o meu janeiro. E eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Eu ainda não sei como encerrar esses vídeos, é muito estranho ser youtuber.